Bem-vindos a esta segunda sala da exposição Dark Safari, em que tem uma relação com a fase inicial da exposição, mas que nos apresenta também um núcleo de obras em que o tema é muitas vezes a história da arte e aquilo que é a sua presença ao longo do século XX e também século XXI. Nós, nesta sala, escolhemos trazer quer casos de autoras mais emergentes ao nível da abstração, que é o caso da Ana Cardoso nesta peça, que nos remete para um campo expandido da própria pintura, com uma tela que lembra também a própria escultura, que é feita de módulos como se fosse um puzzle, e também o trabalho da Ana Manso, que nós podemos ver no final, que nos apela à questão do campo de cor e também a este lado mais verdejante e de mais motivos mais líricos e também abstratos na pintura, e que é, no fundo, aquilo que é a pintura contemporânea hoje em dia. Por outro lado, temos estas duas autoras em contacto com figuras e representações mais históricas da pintura do século XX, como é o caso do Joaquim Rodrigo, que trabalhou ao nível da abstração, mas também da figuração, e aqui temos uma tela em que, como era comum no seu trabalho, ele trabalhava a simbologia e também em tons terra, referindo-se a povos do nordeste de Angola, nomeadamente a povos de uma comunidade do Lunda, em que ele utilizava, lá está, as cores que usavam para pintar paredes das suas casas parietais, e vai-nos dar então uma cartografia de lugares que ele traduz de uma forma simbólica. Se Joaquim Rodrigo faz essa ligação com geografias mais distantes, é também o caso do que acontece com Jimmy Durham, que é um norte-americano com origens em comunidades indígenas, e aquilo que ele nos faz, sendo um ativista, é trabalhar, e esta peça também é emblemática da própria história da coleção. O Jimmy Durham esteve em Portugal em residência nos anos 90 e acabou por fazer 4 peças que estão relacionadas com a figura de José Saramago, nomeadamente o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. E aquilo que ele faz é, com formas de uma arte de materiais, seja industriais, mas também materiais orgânicos e naturais, fazemos uma construção em que utiliza citações manuscritas do livro do próprio José Saramago, que ele considera uma leitura referencial para entender o próprio século XX. De uma artista já do século XX temos também um trabalho da Francisca Carvalho, em que a Francisca trabalha sobretudo em referência também a outras culturas, nomeadamente indiana e da religião hindu, e traz-nos então um tecido em que nós vemos caracteres e toda a temática da hidra, seja que está presente quer na mitologia grega e romana, e também depois na astrologia e na religião hindu. Portanto, aquilo que nós vemos é a serpente com várias cabeças e também formas de mãos e formas do corpo humano muito orgânicas e de uma forma muito sensuais nesta tela em tecido. Ela utiliza muitas vezes tintas e materiais, também eles naturais, com cores mais o domínio da terra, do ocre, e portanto aqui quisemos referenciar também esta referência neste Dark Safari a outras culturas. Por outro lado, temos também peças, também elas históricas, que nos comentam toda a pintura da história portuguesa, que é o caso da tela do Mário de Cesarini, a figura de sopro, que mostra também outras técnicas de fazer a pintura e uma tradição que vem já dos anos 40 e que tem depois desenvolvimento, e também a peça do Nikias Kapinakis nesta ligação, seja no Mário Cesarini, seja também no Nikias Kapinakis, o Rapto da Europa. Nós quisemos também fazer aqui uma alusão a esta proximidade com as pinturas rupestres do Coa, seja pela forma, a presença dos animais, seja também por toda a questão também da mitologia, e nesse sentido quase aquilo que é mais
ancestral e mais originário daquilo que é a presença da arte na humanidade. Estas peças também são aqui colocadas, foi nossa intenção, ainda que para o espectador muitas vezes possa isso não ser notado, muitas vezes elevamos as peças, ou seja, dar-nos uma outra perspectiva do que é comum mostrar-se a arte, e algumas são elevadas até ao cimo, aproveitando aqui as paredes desta bela sala. Estas peças de autores portugueses convivem também com uma outra peça em que nos dá um registro também da abstração, que é a peça do Won Kawara. Won Kawara tem a sua marca, que é deixada por pinturas diárias, ou seja, o artista pinta a data, a questão do tempo em pinturas que ele faz diariamente, como se fosse um registro diarístico, não é? E por outro lado coloca junto dessa pintura que nos dá a data uma notícia de um jornal diário, lá está marcando, assinalando esse dia e tudo aquilo que é o próprio contexto. E é muito interessante que ele aqui joga entre aquilo que é a abstração de uma data e, por outro lado, aquilo que são os conteúdos que marcaram esse dia. Temos, seguindo o trabalho da Susana Gaudêncio, com vários cartazes, com várias imagens que ela faz de apropriação e que trabalha, em que convivem formas mais planetárias, mais universais, com partes de rochas, de fósseis, de animais, aqui aludindo a um painel que nos dá a dimensão mais planetária daquilo que é esta perspectiva e também o desejo da arte ser totalmente global e de falarmos todos os aspectos da vida. Queria ainda também referir o caso da peça da Patrícia Garrido, que nós vemos no final da sala, em que é um trabalho escultórico, uma instalação. Ela vai sempre mudando, tem um caráter processual, uma vez que a sua montagem pode-se adequar aos espaços de exposição e que é feita a partir da mobília de uma casa, ou seja, a peça, cada dos fragmentos, que é uma composição de fragmentos, e cada um desses fragmentos tem 15 centímetros. Ela tem várias séries com peças de outras dimensões, e que aqui é também esse lado do tempo, da memória de uma casa, do habitar, ou seja, temos tantas referências, quer à paisagem como à necessidade do ser humano de habitar e de encontrar os seus locais adequados de vivências. Aqui também temos uma peça de Helena Almeida, das suas séries, em que a Helena Almeida trabalha com a escrita e com a ideia quase da abstração de uma linha que toma a vida em relação à própria fotografia, e também outros trabalhos que nos apelam à própria natureza. E isto é a dimensão que nós quisemos aqui trazerem com todos estes trabalhos presentes nesta sala da exposição Dark Safari.